Olá a todos! É uma alegria estar com vocês para mais uma live ou aula gravada do nosso setor Psicanálise Integral, Gestão de Conflitos das Faculdades Trilógicas Nossa Senhora de Todos os Povos. Então, eu sou Selma Genzani, aqui está o meu colega Marco Lira. Nós somos psicanalistas da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e somos também professores de psicossociopatologia do curso de Gestão de Conflitos da faculdade. Então, hoje nós vamos falar para vocês um pouco sobre esse tema dos conflitos, que inclusive é tão premente nos dias de hoje, não é? Então, sempre nós usamos esse lema: onde há seres humanos, há conflitos. Vocês estão de acordo? Veja que, desde que a criança é pequena, ela nasce em casa, começam os conflitos, né? Ela vai presenciar depois discussões dos pais. Depois ela cresce e vai para a escola, o bullying e tantos conflitos presentes na vida dessa criança. Vida profissional, né? Sem falar nessa questão dos conflitos internacionais, de tantas guerras que estão acontecendo no nosso planeta no momento atual. Então, questão de conflitos é algo muito constante na vida das pessoas neste planeta. E por que será que isso acontece? Dr. Norberto Kepp tem um livro que se chama O Homem Interior, que eu posso indicar a todos vocês como uma primeira leitura belíssima da obra da psicanálise integral que ele desenvolveu, juntamente com a doutora Cláudia Pacheco. E o Dr. Kepp, nesse livro, fala: estamos mais distantes do que nos está mais próximo, o próprio interior. Então, veja, isso aqui é muito profundo, porque poucas pessoas vão captar assim de cara isso, mas é uma coisa para você que está ouvindo pela primeira vez levar para se perceber. Veja que o nosso interior é esse mundo dos sentimentos, sensações, pensamentos, intenções que está conosco sempre. Aliás, desde o momento em que nós fomos concebidos no ventre das nossas mães. Desde que o ser se formou, começou a haver a psique do ser humano, que vai se desenvolvendo naturalmente com o tempo. E por incrível que pareça, desde a concepção à eternidade, temos esse nosso interior e cada ser humano é muito afastado. Cada ser humano se conhece pouco. Por que será que isso acontece? E daí vem os conflitos, desse não conhecimento. Então, essa imagem do iceberg, eu acredito que vocês já viram algumas vezes, porque se fala muito da vida psíquica do ser humano como um iceberg. Então, vejam que existe uma parte consciente, conhecida, que é ali no máximo os 10%. Está representado na figurinha acima do nível da água. E grande parte é inconscientizada. Ali, olha lá, abaixo do nível da água. Tudo isso deveria ser a consciência, mas nós somos seres que temos uma atitude de negar aquilo que julgamos inconveniente, que incomoda conhecer. Sobre nós mesmos, sobre a vida dos outros, sobre o mundo. O ser humano tem muita dificuldade de aceitar situações que são diferentes do que ele gostaria, do que ele imagina. Existe muita idealização, delírios. Então, todo esse material julgado inconveniente de ser conhecido é inconscientizado, né? Aquela expressãozinha, é colocado para debaixo do tapete. Então vai formando um grande departamento assim, inconsciente, e que não fica lá dormente sem causar problemas, não. Essa parte inconscientizada é a raiz dos nossos problemas psíquicos, orgânicos e sociais também, sob a influência dos espirituais.
Então, todo o trabalho que nós fazemos na Fatri tem como objetivo essa desinversão, que é importante estar consciente, que estar inconscientizado não é vantajoso para ninguém, mas isso é um processo de aprendizado. Então, esse material inconscientizado, em grande parte, são as más intenções, os sentimentos ruins, a inveja, a arrogância, tudo que a pessoa não gosta de conhecer sobre ela mesma. Então, ela vai colocando lá para baixo. Só que isso se manifesta nas relações com as outras pessoas e com o mundo. Então, nós falamos, estamos afastados do nosso interior. Inconscientizamos o patológico. Mas será que nós já nascemos assim? Então, aqui, Dr. Kepp mostra que a nossa essência original, feita à imagem e semelhança do nosso Criador, é trina e é feita na bondade, verdade e beleza. Então, todos nós seres humanos temos uma essência original com esses 3 aspectos. Agora, será que no mundo de tantos conflitos, discussões, sofrimento, isso é o que prevalece? O ser humano e sua parte essencial? Ou o ser humano que foi deturpando com o tempo, desde lá aquele pecado original, quando fez o pacto com seres decaídos e caiu tremendamente na sua energética, foi se afastando dessa origem trina original de bondade, verdade e beleza. Então, nós hoje vemos muito mais isso no mundo e vivemos esse sofrimento também nas nossas vidas. Mas não deveria ser assim. Tudo o que existe por si é bom, belo e verdadeiro. A natureza, os bons sentimentos, os animais, etc. Isso é ligado ao Criador. Isso é uma pseudo-realidade que existe. Fome, crime, devastação, poluição. Isso não é da natureza original e não faz parte da essência original, muito menos dos planos do Criador para o nosso planeta. Mas desde que nós fizemos um pacto nocivo com os seres malignos e decaímos da energética, começamos a amargar uma situação cada vez mais distantes disso e próximos disso. Então, vocês notem, né, que a situação que nós vemos hoje no mundo acontece muito nesse sentido. O trabalho da psicanálise integral é conscientizar essas raízes da problemática humana, social e espiritual que causa esse tipo de situação quase invivível no nosso planeta, para resgatarmos tudo o que é original, restaurar o planeta, restaurar o interior do ser humano. E o nosso curso de Psicanálise Integral Gestão de Conflitos trabalha diretamente com essa problemática e esse processo de conscientização. Nós vamos continuar um pouquinho com o tema, falando das descobertas do Dr. Kepp, sendo que das mais geniais que ele fez na sua vida foi em 1977, sobre a inversão psicossocial. É uma época que absolutamente ninguém falava de inversão, né? Hoje a gente escuta bastante até, né? Inversão de valores na mídia. Mas quando o Dr. Kepp trouxe o tema, através do atendimento dos seus pacientes, ele notou que a pessoa ia contra o bem da vida dela. E ele passou a tentar entender por quê. E ele notou que a inversão é como o pecado original. Nós, seres humanos, nascemos invertidos, desde aquele pacto com os seres demoníacos que nós falamos. Não é que Deus fez o ser humano invertido, mas nós amargamos essa inversão desde lá de trás, que justamente é
ver no mal um bem e ver no bem algo nocivo para nós. Então, nós literalmente vivemos de ponta cabeça, sem se dar conta, invertidos. E existem muitos exemplos que agora o meu colega Dr. Marco Lira, que é finlandês, e diz que também tem muita inversão lá na Finlândia, né, Dr. Marco? Ele vai trazer aqui muitos exemplos para vocês irem se identificando e entendendo a importância de se conscientizar essa problemática. Dr. Marco. Olá a todos, prazer estar com vocês aqui. Então, eu quero falar alguns exemplos desta inversão. Junto com a inversão, nós vamos nesse curso dar informação para vocês da patologia, atitudes que não são boas, que causam conflitos. Mas a inversão é uma atitude assim central. Então, podemos dizer que essa inversão já começou naquela época que Selma mencionou, que o ser humano, Adão e Eva, fizeram pacto com esses seres malignos. E o ser humano virou as costas para Deus. Então, a partir desta, nós, Adãos e nós, Evas, estamos nessa inversão. Viramos costa para Deus e também não queremos ver nossos problemas. Quer dizer, estamos contra a consciência. Por causa disto, nós temos necessidade de ter, inclusive, esse curso, essa informação da consciência, que é um caminho para melhorar nossa vida e nossos relacionamentos. Primeiro, eu queria falar, além desta inversão que viramos costas para Deus, que é nosso Criador, que seria nosso maior amigo e ajuda. Então, que nós temos inversão em relação com o trabalho. Muitas pessoas, se não todos, têm uma ideia que trabalho é um mal necessário, inevitável. Só que se pensamos, o que o trabalho dá para nós? O trabalho dá praticamente nossa comida, casa, carro, telefone, computador, roupas, estradas, trens, aviões, etc, etc. Tudo que nós temos na vida. Se não teríamos trabalho, se não teria essa produção de coisas, não teríamos nada. Estaremos sem nada. Então, é interessante que nós temos que pensar o que é conteúdo do trabalho para começar a ter mais amizade com o trabalho. Outra coisa que eu queria falar, que muitas pessoas têm ideia que a vida é dura, a vida é difícil, a vida é cruel. Mas o que é cruel na vida? Acordar de manhã, tomar café, começar a trabalhar, almoçar, voltar para casa, ficar brincando com filhos e ir dormir. Então, na realidade, vida é um prazer, vida é uma alegria. Mas pessoas podem pensar que vida é dura. Para fugir desta vida dura, entram no uso de ou álcool ou drogas. Então, é uma inversão. Em vez de viver vida boa, eles criam uma vida horrível para eles. Então, tem que ter consciência desta solução. Outro que é muito parecido é essa invenção de fazer guerras. Tem problemas entre dois países, tudo bem? Então, criar uma guerra soluciona alguma coisa? Não, nada. Guerra só cria mais problemas, milhares de novos problemas. Não é solução. É uma contrário de solução.
eu lembro que na Finlândia, como eu sou finlandês, nasci depois da Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas falaram assim que guerra trouxe progresso para a Finlândia. É uma ginástica intelectual, porque a guerra destruiu bastante e matou bastante pessoas, como nós todos sabemos. Mas mostra uma inversão, porque a Finlândia também tinha que construir o país, e então construir de novo. Então eles pensaram que a construção vem da guerra, e não da vida natural, que é construir, é progredir. Outra inversão que é muito comum aqui no Brasil, eu reconheço que aqui tem muitas pessoas que pensam assim que sofrimento seria uma coisa boa, que sofrimento agrada a Deus. Mas como que Deus Pai queria que os seus filhos sofressem? Parece meio esquisita essa ideia, não tem muito lógica. Claro que nosso Pai Celestial quer que nós vivemos vida boa e que somos felizes, mas pela inversão tem essa ideia. Também ligado com isto, que tem muitas pessoas que pensam que doença ensina alguma coisa para nós, ou que doença purifica. É ainda pior no tratamento de alcoolismo. Pessoas falam assim que mas o alcoólatra, ele tem que entrar no poço, no fundo do poço, para depois subir. Mas se ele entra no fundo do poço, ele não tem mais força para subir. Então, é uma ideia invertida. Até uma pessoa que está dependente de substâncias químicas, ele falou que eu não uso as drogas, drogas me usam. Então, mostrou que ele já perdeu, com esse uso de drogas, toda essa vontade natural que o ser humano ainda tem, natural de fazer coisas boas. Só que inversão é nosso inimigo. E doutor Marco, nesse sentido, né, que o senhor está falando, a inversão na adolescência começa a se manifestar bastante forte, né? Que o adolescente começa a achar que aquela vida mais sã de infância, mais até pura, já passou o tempo, é bobinha, que a hora que ele então começar a beber, sair com os amigos, né, passar altas horas não sei onde, aí começa as drogas, cigarro, isso é que é vida, isso que vai fazê-lo se emancipar, né. Não percebe que isso é que vai destruir a vida da pessoa. É impressionante como a pessoa na inversão está enganada mesmo, né, e é Ah, difícil perceber. realmente enganada. Eu lembro outdoor, uma propaganda de bebida álcool, ele tinha um texto assim, curta a vida, porque vida é curta. É, Pouco tempo atrás ainda tinha essa olha, inversão, chamando pessoas a beber. Então, a inversão nos olhos dos jovens é uma atração. é. E Então, não que a pessoa muitas vezes vai encurtar mesmo a vida dela nessa atitude, né, invertida. sim, Inclusive isso é desde criança, né, doutor Marco? é, A criança pequena, ela já mostra muitos aspectos da inversão. O senhor vai sim. falar disso também depois? Posso falar que as crianças pequenas, por exemplo, não quero escovar dente, não quero comer, ainda menos não quero comer salada ou frutas, e não É. quero dormir. Tudo que seria assim vida normal é boa. Boa Elas para começam. ela, né, e é do contra, dá o contra no bem, né, tá frio, Isso, não quer se agasalhar, né. isto, Então é interessante isso, como a criança já mostra.
essa inversão. E, de novo, não é que ela foi feita assim, né? Nós humanos não fomos feitos para sermos invertidos, mas a Uhum. gente amarga essa psicopatologia desde a nossa queda original, né, doutor Marco? Essa também passa do pai para filho, ou a mãe para a filha. Então, essa rede é assim milenar. Nós É. vivemos na inversão. Agora nós temos essa felicidade de poder conscientizar a inversão, porque eu acredito que nós somos a primeira geração que tem essa possibilidade de ter consciência disto, porque todas as gerações anteriores também eram invertidos, tinham inversões. É interessante também que a inversão penetrou na vida das pessoas, nos todos os campos, na ciência, na economia, agricultura, indústria, até religiões, filosofias, etc. Está em tudo. Isso é interessante, né, a gente mencionar exemplos. Sabe um É, exemplo que me vem à cabeça? A nossa sociedade materialista, que dá muito valor ao material, ao ter, acima do ser, né, o sim. ter acima do ser. Isso é uma grande inversão. Ligado com isto, doutora Selma, também tem essa ideia que o ser humano procura felicidade nos prazeres, que muitas vezes estragam a vida, quando é assim procurado no uso de substâncias, etc. Ou na preguiça, porque prazeres não oferecem felicidade. Felicidade vem das virtudes. Então, mas essa é uma inversão também. É. Eu eu queria dar um exemplo da ciência, que na ciência psicológica pesquisa muitas vezes vida psicológica usando ratos, testes com ratos ou outros animais, macacos, etc. Com ideia que se entendemos a interior do rato, entendemos o ser humano. Mas nós não somos ratos, nós somos seres espirituais que estamos ligados com seres também espirituais. Então, Também sim. até ciências têm essas inversões muito mais do que temos tempo para falar aqui nessa É. pequena live. É sim. Agora é importante lembrar também aquela inversão que nós lidamos muito aqui, essa ideia de que a energia vem da matéria, É, não é? A ciência se desenvolveu muito nesse campo também. Então, é, por isso que existe a necessidade de quê? Queimar lenha, queimar carvão, queimar petróleo para se obter a energia necessária para manter a civilização funcionando. E é, não que existe vasta quantidade de energia aí no cosmos que não é utilizada, né, porque a ciência não foi para esse lado. é. Outra inversão que causa muito problema no nosso planeta, né. Então, inclusive conflitos entre os países, porque todos os países estão lutando destes recursos não renováveis de energia, petróleo, etc. Então, nós no curso trabalhamos muito com a gestão dos conflitos humanos, nas famílias, no dia a dia na sociedade, nas empresas. Então, um conflito muito comum é entre casais. Então, a pessoa, quando casa com alguém, parece que ela casa muito com uma ideia idealizada que ela tem da outra pessoa. E quando vai viver junto, aí aparecem os conflitos, os problemas, e aí precisa lidar com eles.
Mas aí, por conta da inversão, a pessoa começa a achar que ela já fez realmente uma má escolha, que se ela tivesse namorado e casado com aquela outra pessoa, que o meu companheiro, a minha companheira não é tão bom quanto eu pensava. Esse tipo de ideias começa, ao invés de lidar com as dificuldades e os conflitos, que não estão ali no companheiro, estão no interior da pessoa e ela não vê. Então, essa técnica de ir para o interior é fulminante na lida com os problemas, porque ao invés dela ficar olhando o problema no outro, seja em casa com os pais, seja no casamento, ela vai olhar para o interior dela. E ela vai começar, inclusive, com o tempo, fazendo esse trabalho de interiorização, notar que ela tem alguém muito precioso do lado dela, que ela deve tratar bem e não achar que o bem está sempre fora, em outra pessoa, em outra cidade, em outra situação, mas que ela despreza o bem que ela tem na própria vida. Isso é por conta da inversão, não dá valor ao bem que tem. Então, o nosso curso dá essas ferramentas para a pessoa trabalhar com essa situação do dia a dia dela. No trabalho também, né, doutor Marco? Na mesma coisa podemos falar sobre empresas, onde deveria ter um ambiente assim, cooperação e não competição e muitas vezes conflitos. Então, esse problemas todas as empresas têm trabalho, têm problemas para resolver, mas quando pessoas não conhecem o próprio interior deles, então eles têm tendência de ver problema só no outro. É assim É. que começam esses conflitos que pessoas têm enorme dificuldade de lidar. Então, quando nós usamos essa técnica de interiorização, a pessoa começa a notar o que está no meu interior, como que eu lido melhor com isto. Então, a pessoa acalma e começa a trabalhar com problemas, mas assim, racionalmente, não se envolvendo com sentimentos ruins que estragam o ambiente. Senão, empresas estão na situação que eles sempre teriam que mandar embora funcionários que talvez trabalharam muitos anos, que têm muito conhecimento, e trocando pessoal. Essa não é a solução. A É. solução é utilizar os recursos que pessoas têm, que podem ser desenvolvidos também. É. Então, que o importante no ambiente do trabalho é desenvolver um trabalho onde as pessoas colaborem uma com as outras e não fiquem competindo, né? Que isso mina na base, né? Sem É. dúvida. Pensa uma orquestra sinfônica onde todos os músicos ficariam competindo. Não funciona. Isso mesmo. É melhor cooperação. Mas todos têm que evoluir a capacidade de tocar. Então, assim É que uma boa funciona. imagem essa. Então, o importante aqui, né, é entender que na atitude invertida, o indivíduo vê uma vantagem onde ela não existe. Maus sentimentos, né, viver no sensorialismo, como foi falado, e, maior inversão de todas, achar que o Criador queira o nosso sofrimento. Isso é muito doentio, né? Ah, doutor Marco, aqui um exemplo das artes. Aqui, como Dr. Keppe, nosso criador desta ciência, trilogia analítica, ele fala muitas vezes que pessoas vivem vida toda esperando que alguma coisa boa acontece. Então, quando acontece coisa boa, por exemplo, artistas fazem pinturas bonitas, prédios bonitos, então tem pessoas que atacam. Ah, Essas fotos são do Paris Louvre, onde tem famoso Mona Lisa, e pessoas levam tintas ou sopa e jogam em cima da coitada Mona Lisa que está lá embelezando o mundo. uma atitude de atacar a beleza. E não precisa ser extrema assim, né? A pessoa Não, muitas vezes estraga situações muito lindas na própria vida com uma atitude invertida de inveja.
Sim. estragando ambiente ou pichando prédios. É, isso mesmo. Então, a terapia de Kepp é a terapia da consciência. E consciência é a percepção, seja do bem ou do mal. A conscientização do mal é um enorme benefício sempre. É do livro A Origem das Enfermidades, do Dr. Kepp. Então, é outro tema fundamental do nosso curso. O objetivo desse trabalho da psicanálise integral na gestão dos conflitos é como a gente vê aqui: restaurar o ser humano e a sociedade através da conscientização da sua patologia, sua doença psíquica e social. Então, ir lá tratar do que está sujo, rasgado, deteriorado e restaurar o ser humano e a sociedade onde ele vive. Então, gostaríamos de convidá-los todos a conhecer os nossos cursos e até uma próxima oportunidade. Dr. Marco, quer se despedir? Queria obrigar todos pela atenção e espero ver vocês no curso. Ok. Até. Até. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.